Olá, vamos aprender um pouco sobre estudo de coorte, trabalho da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, módulo de metodologia, professora doutora Nara Regiane Cruz de Oliveira, discentes Bruna de Oliveira Pereira, Natália Albino Santos e Tiago Barros, nutrição, sexto termo, Santos 2016. Suzumura traz em seu trabalho que o termo coorte teve origem da área militar, onde correspondia ao agrupamento de 300 a 600 soldados do exército romano. Nesse sentido, um estudo de coorte consiste no acompanhamento de um grupo de pessoas marchando prospectivamente a partir de um determinado momento, sendo elas expostas a um ou mais fatores de risco. Então, como que funciona esse estudo? O estudo de coorte compara grupos expostos e não expostos a determinado fator, sendo então analisado o desfecho. Para esse autor, o estudo de coorte tem como característica o segmento dos sujeitos no decorrer do tempo, com uma análise do desfecho a uma exposição ou não. Então, o estudo de coorte pode ser dividido em dois tipos, sendo o primeiro prospectivo ou concorrente, onde o início do estudo acontece antes dos dados serem conhecidos, ou seja, ainda ocorrerá a coleta. O segundo tipo é o retrospectivo ou não concorrente, onde o estudo é iniciado quando exposição, período de tempo e desfecho já aconteceram, ou seja, os dados de interesse já existem. Essa imagem simplifica o que foi falado até agora. O estudo de coorte pode ser prospectivo ou retrospectivo. Em ambos, a população-alvo é dividida em dois grupos, um que é exposto e outro não exposto a determinado fator de risco. Qual é a aplicabilidade do estudo de coorte? Analisar associações de exposição e efeito por meio de comparação da ocorrência entre expostos e não expostos ao fator de risco. Além disso, estabelecer inferências a respeito de associações entre duas ou mais variáveis e verificar se o risco de desenvolver um evento adverso à saúde é maior entre expostos do que entre não expostos. Agora daremos exemplos de estudos que utilizaram esta metodologia. Exemplo 1. Incidência de cólica no lactente e fatores associados. Um estudo de Code, Jornal de Pediatria. O objetivo do estudo foi estabelecer a incidência de cólica no lactente e seus determinantes. Os métodos avaliados foram visita diária às principais maternidades da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e entrevista com as mulheres pós-parto durante 3 meses. Definiu-se criança com cólica conforme proposto por Wesley. Neste estudo, os fatores de riscos avaliados foram classe social, escolaridade materna, idade dos pais, tipo e tempo de relacionamento do casal, alterações no relacionamento na gestação, tipo de parto, história reprodutiva, qualidade do pré-natal, experiência anterior de aborto, natimorto ou recém-nascido prévio doente, sexo e tipo de alimentação do lactente. Realizou-se o teste do Q-quadrado para comparações entre proporções e análise multivariada através de regressão logística não condicional. Resultados: o presente trabalho conseguiu acompanhar 1.086 crianças das 1.195 identificadas. Na visita aos 3 meses, a incidência de cólica referida pela mãe foi de 80,1%. Entretanto, apenas 16,3% tinham apresentado cólica de acordo com os critérios utilizados. Após a análise multivariada, as associações que permaneceram no modelo com desfecho de cólica foram escolaridade materna, cesariana, idade paterna e amamentação. Mesmo após ajuste para valores de confusão, as crianças desmamadas tiveram uma chance quase 2 vezes maior de ter cólica do que aquelas ainda amamentadas. Conclusão do estudo: a maioria das mães não reconheceu corretamente a ocorrência de cólica de acordo com os critérios adotados. O aleitamento materno foi o principal fator de proteção contra o desenvolvimento de cólica.
Neste segundo exemplo, trouxemos um artigo que estudou os fatores associados a quedas em uma coorte de idosos residentes da comunidade. Ele teve como objetivo identificar os fatores associados a quedas e a quedas recorrentes em idosos que viviam na comunidade, determinando então o risco relativo de cada fator como preditor para as quedas. O método utilizado consistiu em um estudo de segmento no período de 2 anos, por meio de 2 ondas de inquéritos multidimensionais domiciliares, com uma coorte de 1.667 idosos de 65 anos ou mais, que eram residentes da comunidade do município de São Paulo. O instrumento utilizado foi um questionário estruturado, versão brasileira do OARS. Resultados. Cerca de 31% dos idosos disseram ter caído no ano anterior ao primeiro inquérito. Cerca de 11% afirmaram ter sofrido 2 ou mais quedas. Durante o segmento, mais da metade dos idosos não referiram quedas. Desse total, 32% afirmaram ter sofrido queda em pelo menos um dos inquéritos e metade relataram quedas em ambos os inquéritos. O modelo preditivo de quedas recorrentes foi composto das variáveis ausência de cônjuge, não ter o hábito de ler, história de fratura, dificuldade em 1 a 3 atividades de vida diária, dificuldade em 4 ou mais atividades de vida diária e entre aqueles idosos com visão mais comprometida. O artigo conclui, então, que o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida demandam ações preventivas e reabilitadoras no sentido de diminuir os fatores de risco para quedas, como o comprometimento da capacidade funcional, a visão deficiente e a falta de estimulação cognitiva. Portanto, concluímos que os estudos de coorte são de grande valia para se detectar causas de determinados fatores de risco. Além disso, o método é interessante para as pesquisas na área de saúde. Porém, este tipo de estudo possui alguns fatores limitantes, como a desistência de participantes, que se dá, geralmente, pelo longo período de tempo que os estudos levam. Além disso, os resultados podem variar de médio a longo prazo. Aqui estão as referências utilizadas como base para a realização desta apresentação. Obrigada.